pessoal, hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo muito esperado sobre economizar e transformar do quarto, até que enfim saiu esse vídeo, né? E antes de começar o vídeo, eu queria muito agradecer que nós chegamos a 2.000 inscritos. Muito obrigada a você que se inscreveu aqui no canal, você que sempre comenta, que curte. E eu sempre estou aí respondendo os comentários, então deixa pra mim aqui que eu quero estar sempre conversando com vocês, saber o que vocês estão achando. Sempre procuro levar em consideração as dicas que vocês me passam para estar sempre melhorando aqui o conteúdo para vocês. Então é isso, né? Sem demorar mais, vamos começar esse vídeo de hoje. E pessoal, só lembrando que o vídeo é do projeto, tá? Não é o vídeo da execução. Às vezes eu vejo muitos comentários falando isso, cadê a finalização? Então o que eu passo aqui para vocês é o projeto que eu faço, tá? Então as imagens é de maquete eletrônica. Outra coisa também que vocês comentam bastante é que quando eu tenho que manter um móvel e reproduzir ele na maquete, geralmente ele não fica idêntico ao original. Então assim, só explicando isso daí, que é por causa da maquete. Eu tento aproximar o máximo possível quando vai manter aquele móvel, mas é por causa disso que às vezes não fica exatamente idêntico, tá? Então, vamos começar. Eu vou explicando para vocês já sabem como que funciona o vídeo, né? E vai passando aí as imagens para vocês irem acompanhando. E eu vou estar olhando aqui para o computador, tá? Então por isso que eu vou estar olhando para cá, tá bom? E vocês vão vendo aí as imagens. Então, qual foi a minha proposta para esse quarto? A primeira coisa é que eu não troquei o mobiliário. Então a cama, o guarda-roupa e o criado mudo são os mesmos que já existem. A primeira coisa que eu fiz foi propor uma cor diferente para esse quarto. Então nessa parede que está a cama, a cabeceira da cama, eu coloquei nesse tom de camurça. A parede que dá de frente para a cama também nesse mesmo tom. E as paredes laterais eu coloquei num tom mais claro, pode ser um tom de gelo, que é a parede da janela e a parede do guarda-roupa. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria justamente dar um destaque maior para a parede da cabeceira da cama e para outra parede que fica de frente para a cama, que vai ter ali a penteadeira. Então eu quis dar um destaque dessas duas paredes. E essa é uma dica bem legal para quem quer destacar alguma parede, seja qual ambiente for, na sala, num quarto, enfim. É legal destacar com uma cor mais forte. É bem comum, isso daí vocês já devem ter visto por aí. Outra coisa que eu pensei para essa parede da cabeceira da cama, que foi esses desenhos que vocês estão vendo aí, que seria o quê? Adesivos. Então eu coloquei esses adesivos na cor branca para dar um destaque e ao mesmo tempo ficar suave, não ficar aquela coisa muito carregada, ficar mais clean, ficar com um aspecto bem harmonioso, bem bonito para esse quarto. E quais são as dicas para você fazer essa decoração? Então, usar um adesivo, escolher um desenho que você goste, ou também fazer um molde num papel, num papelão, enfim, que você consiga pintar com tinta. É uma opção também bem prática e barata. Ou também você mesmo fazer seu adesivo. Você compra o papel contact e faz o desenho que você quer e cola ali numa maneira organizada, faz uma organização legal na parede e faz uma decoração simples, barata e que fica super charmoso. Então, para esse quarto, para essa parede, essa foi a minha proposta. Outra coisa que eu não mudei nesse quarto foi o abajur. Esse aqui vocês vão olhar para o abajur
e falar que não está, que não é o mesmo, que não é exatamente igual. Eu tentei reproduzir o máximo do original, tá? Então assim, fica um pouquinho diferente, mas é o mesmo abajur, tá? A ideia é usar o mesmo abajur. Então a ideia foi o quê? Simplesmente repaginar com barbante. E fica super legal o resultado final. Você passa a cola e vai passando o barbante. Então assim, dá uma repaginada no abajur e fica super legal. E por que eu usei o barbante? Porque eu acho que tem tudo a ver com esse quarto, que tem esses tons de madeira. Então tudo isso combina e traz essa sensação de rústico, né, pro quarto, que deixa bem aconchegante, que combinou e ficou super legal. Agora vocês vão ver aí a solução que eu dei para a sapateira desse quarto. Então, tá a imagem aí, vocês estão vendo onde estavam os sapatos e eu criei uma solução para isso. Então, o que eu fiz? Naquele espaço que tinha entre a parede, entre o guarda-roupa, eu criei ali umas prateleiras e fiz ali a sapateira. Então ficou assim, um lugar bem legal, porque ficou organizado e ficou também escondido ali, não ficou muito aparente como era da outra maneira. E para essa sapateira, eu tenho 3 opções para dar uma organização melhor, para dar assim um aspecto melhor. E o que seria? Primeiro, você pode usar ela dessa maneira, aperta como vocês estão vendo. Se os sapatos ficarem sempre organizados, certinho, legal, não tem problema, fica legal. Mas o que seria uma solução para a gente esconder então os sapatos? A primeira solução, que é bem barata, seria colocar a cortina. Então a cortina, ela fica bonita e não fica assim descendo os sapatos. É uma solução barata, mas que funciona muito bem, fica muito legal. A terceira solução, que pode sair um pouco mais caro, mas que também fica ótimo, seria fazer uma porta. Essa porta combinar aí com a cor do guarda-roupa, para que no visual tenha essa impressão de que o guarda-roupa é todo ali naquela parte, né? Não tem uma divisória ou um pedaço que é separado, que é diferente. Então, para dar essa impressão que é como um todo. Então, colocar a porta é uma opção que seria gastaria um pouco mais, mas de repente vale a pena também gastar um pouquinho mais nisso, né? Agora, vou explicar aí para vocês a outra parede, que é a parede que dá de frente para a cama, que é considerada outra parede principal aí do quarto, né? Então, o que nós temos aí? Essa penteadeira, esse volume aí, que no caso eu retirei para estar criando aí um espaço novo que vai atender melhor a necessidade desse quarto. Então, o que precisava aí? Precisava de um espaço que desse tanto para uma área de escrivaninha, para fazer uma leitura, para, enfim, escrever e tal, e também um espaço para penteadeira. Então, o que foi a ideia? Eu criei no meio esse gaveteiro, e esse gaveteiro serve tanto para a parte da escrivaninha, para a parte do escritório, quanto para a parte da penteadeira. E criei aí 2 mesinhas separadas, né? Então ficou as 2 mesinhas e o gaveteiro no meio. Assim dá uma organização melhor, divide melhor assim o ambiente. Mesmo sendo você tem ali 2 espaços organizados. E eu coloquei aí essas 2 cadeiras, e o importante é que, por ser no ambiente, é legal usar a cadeira igual, né? Não ficar assim empetecando muito, né? Colocando muita cor, muita coisa. Então as 2 cadeiras eu coloquei aí acrílico, né? Para dar aquela leveza e, enfim, usar as 2 cadeiras iguais é a dica que eu dou para vocês. Esses espelhos
esse que tá na parede, esse que tá em cima da penteadeira, já tinha no quarto, então eu mantive, só coloquei aí para ficar organizado junto com os outros móveis. Esses 3 caixotes que também já existem, já tem aí no quarto, tive, e a proposta foi o seguinte: pintar de branco para que ele fique harmonioso com os outros móveis, com a decoração do quarto, e reorganizei ele dessa forma que tá aparecendo aí. Reorganizei ele e utilizei como uma mini estante, né? Então ficou super bonitinho, charmoso e auxiliou muito bem esse espaço que nós temos aqui. Coisa que eu coloquei que eu gosto muito de usar nos meus projetos, acho que vocês já perceberam, que é o painel perfurado. Por que eu gosto dele? Porque ele dá para usar em qualquer ambiente que você quiser e ele é muito funcional, porque basta você colocar ganchos nele e você pendura o que quiser, o que tiver precisando, né? Eu já coloquei naquele projeto que eu fiz da cozinha e agora eu coloquei aqui de novo no quarto. E nesse caso eu coloquei um painel perfurado branco para também estar combinando com a decoração. Coloquei aí as joias, né? Que seriam os colares, os brincos, os anéis, cinto também dá para colocar, tiara, enfim. É um suporte super legal aí para penteadeira. Fica essa dica aí. Eu gosto muito de painel perfurado, eu acho que auxilia muito bem qualquer ambiente que você colocar ele. Iluminação desse quarto, o que foi que eu fiz? Nessa área que tá a escrivaninha, que tá a penteadeira, tem um rebaixo já ali de gesso no quarto, uma área que precisa ser mais iluminada. A minha proposta foi colocar luz de trilho, que ela é bem legal, como você movimentar ela, você tem essa facilidade com ela e focar nos pontos que você quer. Fora que a iluminação fica excelente. Então, você focalizando ali, quero focalizar mais a mesa ou mais a parede, até, né, nesse caso aí tem várias, então dá para focalizar cada uma num ponto que você quer e fica bem iluminado. Já em cima da cama, na parte da cama, tem ali o ventilador de teto. Então, eu mantive o ventilador, essa iluminação. Essa parte da cama não precisa ficar tão iluminado. E tem ali para auxiliar também os abajures que estão ali do lado. Então, a iluminação ali já fica um clima mais assim para dormir mesmo, né? Um clima mais relaxante. E para outra área fica mais iluminado, que é o que precisa aí para esse quarto. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Nessa minha proposta, eu economizei muito, reaproveitei várias coisas, não troquei os móveis, então é uma maneira muito legal de economizar. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Quando vai fazer esse tipo de reforma, economizando, a gente tem que sempre analisar aquelas 3 regrinhas que eu sempre falo para vocês. O que eu posso manter, o que eu posso restaurar, renovar e o que não tem jeito a gente precisa trocar, né? Então, no caso, nesse quarto, precisava trocar aquela penteadeira, porque precisava uma coisa mais funcional, que desse suporte aí tanto para penteadeira quanto para escrivaninha. Foi o que seria assim o mais caro para gastar no quarto, digamos assim. Bom, pessoal, é isso daí. Essa foi a minha proposta para esse quarto. Esse quarto foi aquele que eu fiz o sorteio. Quem viu
o vídeo do banheiro que eu estava fazendo sorteio, foi esse quarto aí. E eu espero que vocês tenham gostado, que possam aproveitar as dicas que eu passei. De repente você tá querendo aí dar uma renovada no quarto, né? E essas dicas podem vir aí a te ajudar. Então, muito obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para ver outros vídeos que eu vou estar postando, dando dicas de arquitetura, mais projetos, enfim. Se inscreva para que você não perca nenhum vídeo. E curta esse vídeo que me ajuda muito, compartilha. De repente você já sabe aí de alguém que está precisando dessas dicas, então compartilha, me ajuda aí. E é isso daí, muito obrigada e até a próxima!